Olá, sejam muito bem-vindos para mais um encontro. É uma oportunidade muito importante para que a gente reflita sobre questões que dizem respeito à nossa vida de relação, a nossa vida profissional, a nossa vida em sociedade, em família. E o tema proposto hoje, eu achei o tema extremamente oportuno, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, que são tempos de muita polarização, muita intolerância, particularmente nas redes sociais, onde todos nós estamos de alguma maneira, profissional, pessoalmente, nos relacionamentos familiares. Então vai ser muito bom a gente conversar um pouquinho nesse tempo que a gente tem sobre esse tema. Sejam muito bem-vindos, muito bom a gente estar de volta, agora através da tecnologia, que bom que a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Para que a gente possa se resguardar nesses tempos que estão pedindo que a gente realmente se cuide. Então vamos começar a falar um pouquinho do tema de hoje, que é preconceito e discriminação. Bom, primeira coisa, vamos entender o que é a diferença entre preconceito e discriminação, que as pessoas confundem. O preconceito é aquela opinião antecipada, é um pré-julgamento sobre um determinado grupo ou uma pessoa, sem qualquer informação ou razão. Eu não tenho nenhuma informação, nada, mas eu já pré-julgo. Antecipadamente, eu já tenho uma opinião sobre aquilo. A discriminação, por sua vez, é toda atitude que exclui, que separa, que inferioriza pessoas, tomando por base o quê? Exatamente as ideias pré-concebidas, as ideias preconceituosas, as opiniões antecipadas sobre grupos, sobre pessoas, sobre assuntos, enfim. É a atitude em que uma pessoa recebe um tratamento injusto simplesmente pelo fato de ela pertencer a um grupo que é diferente do meu. Então eu separo, discrimino, eu excluo as pessoas por raça. Os critérios são vários: por sexo, por religião, por classe social, por condição física, por condição intelectual, por partido político, né? Por ideologia, enfim, por aí afora. Bom, aí a gente pergunta, bom, e de onde nascem esses preconceitos? Será que a gente já nasce preconceituoso? A gente sai da maternidade e tem um carimbinho assim, esse vai ser preconceituoso. Aliás, eu nunca vi na porta de uma maternidade aquele enfeite esquisinho que a mãe põe na porta, não. Com todo carinho ela põe assim, esse vai ser preconceituoso. Será que a gente já nasce com essa marca, com esse estigma? Diversos estudos mostram que o preconceito é uma construção humana. Ninguém nasce preconceituoso, que é um comportamento que é construído socialmente desde a infância. Então, as crianças, elas podem se tornar adultos preconceituosos se elas viverem em ambientes cheios de preconceitos e estranhamentos com aquilo que é diferente da sua realidade. E que se nada for feito pelos pais, pelos educadores, pelos adultos que vivem naquele ambiente com ela, para contornar isso. Nós vivemos em verdadeiras bolhas, separando as crianças de acordo com os padrões sociais ou econômicos. E quando nós, como pais e mães, colocamos nossos filhos nessas bolhas, que a gente nem se dá conta disso, né? A gente quer o melhor para os nossos filhos, fica bem mais difícil de trabalhar a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Né? Como é que então tudo aquilo que é considerado fora do padrão, eu já estou colocando numa bolha ali. Então, se nós não nascemos fadados ao preconceito, mas se na verdade ele é um comportamento construído socialmente, é uma construção humana, desde a infância, como é que se opera esse mecanismo? Vamos entender melhor isso. E aí a gente vai buscar subsídios na psicologia, que é uma ciência que nos esclarece, elucida muito essas questões, dessas bagagens que a gente traz desde a infância. A psicologia ela nos ensina que as crianças elas são espelhos. O que o espelho faz? O espelho reflete. Ou seja, as crianças elas refletem o que elas veem à sua frente. O que os adultos são seus modelos de comportamento, então elas refletem isso, que os adultos passam para elas a partir dos seus comportamentos. E principalmente os pais, que são os primeiros modelos das crianças. Para a gente ter ideia um pouquinho melhor de como opera esse mecanismo, um estudo que foi realizado pelos pesquisadores das universidades de Nova York e de Amsterdã mostrou que crianças de 5 e 6 anos elas se inspiram nos adultos para formar tanto a personalidade, traços psicológicos,
quanto àquela maneira de agir de acordo com o ambiente onde elas estão inseridas. Então, essa pesquisa é muito interessante, porque de saída ela contradiz a ideia de que as pessoas já nascem ou elas criam algum tipo de preconceito cedo na infância, achando que o mundo é dividido em caixinhas. Então, nessa pesquisa foi constatado que 33% da aprendizagem das crianças se opera através de neurônios espelhos, um grupo que faz igual ao outro. Então, isso significa que 1/3 da nossa aprendizagem e formação cerebral, né, quando nós somos crianças, vai ser construída a partir dos comportamentos que a criança enxerga e do ambiente onde ela está inserida. Olha que interessante isso. Como isso dá uma luz, lança uma luz, dá um norte sobre essa questão, para entender melhor esse mecanismo do preconceito na nossa vida. Então, o que a gente pode concluir a partir dessas primeiras informações? Que aquilo que a gente fala não faz tanto efeito quanto o que a gente mostra pelas nossas atitudes. Por mais que os pais façam um discurso imenso, aquele sermão muito bem estruturado, com argumentos muito sólidos, a criança ela vai criando uma rede de neurônios complexa por imitação. O que está em primeiro plano é o comportamento, é a atitude. E ela vai agir por imitação. Então, às vezes, quando a gente pensa que está educando, todos nós, né, como pais, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, muitas vezes a gente pensa que está educando, mas tem algumas falas nossas onde está ali embutido, está mascarado o preconceito que a gente tem. Olha, filho, como isso é feio. Ai, ó, homem não chora, hein? Não pode chorar. Homem que homem não chora. Aquela pessoa tá gorda, mas sabe o que é? Porque ela é preguiçosa, né? Todo político é corrupto. Ah, só podia ser mulher mesmo. Mulher que é séria não usa uma roupa desse tipo. E por aí afora, a gente podia pensar várias falas que fazem parte muitas vezes do nosso cotidiano, que a gente ouve, ou quando muitas vezes nós mesmos pronunciamos e expressamos essas falas. E na verdade, nós já estamos julgando. Nós já estamos emitindo uma opinião antecipada. Nós já estamos ensinando o preconceito. Então, partindo desse entendimento de que o preconceito é uma construção humana, ninguém nasce marcado para ser preconceituoso, que é um comportamento que é construído socialmente desde a infância, a gente também parte do pressuposto que todos nós temos preconceitos. Todos. Brancos, pretos, orientais, homossexuais, jovens, velhos, pessoas com deficiência, judeus, homens, mulheres, nordestinos, gordos, magros, intelectuais, ignorantes, pobres, ricos, pessoas de direita, pessoas de esquerda. Eu tenho e você também tem. Só não tem ainda preconceito aquela criança muito pequena, que ela ainda não foi contaminada pelos modelos de comportamento do ambiente onde ela está inserida. Então, vamos entender então um pouquinho melhor, avançando aqui nessa nossa reflexão, como é que funciona na nossa cultura essa questão dos padrões, dos estereótipos. A nossa cultura, ela fornece os chamados estereótipos, os modelos, os padrões que alimentam diferentes formas de preconceito e discriminação, sentimentos e comportamentos de ódio, muitas vezes, chega ao extremo. A gente tem visto isso com muita frequência nas redes sociais. Então, alguns estereótipos: preto é preguiçoso, malandro, pobre é vagabundo, rico é fútil, superficial, homossexual é promíscuo, deficiente é inútil, é incapaz, mulher é interesseira, só gosta de um bom cartão de crédito, gordo é relaxado, preguiçoso, homem é machista, velho encostado e por aí afora, muitos estereótipos. E esses padrões nos levam a realizar juízos de valor dirigidos à pessoa e não aos seus atos. E assim, nós desconsideramos a complexidade, a riqueza, a diversidade que existe em cada um de nós. Cada um de nós é um universo complexo, uma riqueza enorme, né? Que constitui cada ser, cada um de nós, que é diferente totalmente do outro. Não tem dois seres iguais, né? São rótulos e que, por sua vez, geram estigmas. É aquela marca, aquele carimbo, né, com o qual a gente desqualifica a pessoa. E como é que funcionam esses estigmas?
a gente reduz a pessoa, toda a riqueza que ela traz, a diversidade que ela traz, o mundo que ela traz dentro dela, a gente estigmatiza, a gente reduz essa pessoa a apenas uma característica: a cor da pele, a orientação sexual, a etnia, a classe social, o gênero, a deficiência, o nível de cultura e assim por diante. E age como se aquela única característica definisse aquele ser, aquela pessoa. Todo o resto, tudo mais que ela tem, que constitui aquela pessoa, eu não enxergo, ou eu também não me disponho a enxergar. Essa é, na verdade, a fonte da intolerância. A gente reage àquela parte do outro que nos assusta, aquilo que a gente tem medo de reconhecer em nós mesmos e que a gente rejeita em nós mesmos. Então, quando a gente já conseguiu desenvolver algum nível de sensibilidade ao outro, algum nível de empatia, ainda que muito leve, muito primário, a gente não expressa mais preconceitos abertamente nas nossas relações sociais. A gente já andou um degrauzinho. Mas isso não significa que eles não estão ali, que eles não existam dentro de nós, né? Então, justamente porque os nossos preconceitos ficam muitas vezes lá no escurinho da nossa alma, né? Naquele porãozinho guardadinho, no sótão, né? Muitas vezes, é que eles são ao mesmo tempo tão incômodo, tão constrangedor admitir que nós temos preconceitos, né? Por isso é que é tão importante esse processo de autoconhecimento, de autopercepção, para não fingir que eles não fazem parte de nós e mascará-los, mas sim tomar contato com eles e entender como é que eles foram construídos em nós. Encarar o que nós carregamos dentro de nós, mesmo que o preconceito nunca tenha sido uma escolha individual nossa. Vencer a barreira da culpa, da vergonha, nossa, como é que eu posso ter tido essa ou aquela atitude preconceituosa? Porque muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente tem aquele preconceito. Tá lá no porãozinho, tá lá no sótão, veio com aquela nossa bagagem, aquele nosso pacote cultural, com as crenças, os valores que a gente trouxe da infância, do ambiente onde a gente viveu. A gente pode ter sido criado muitas vezes num ambiente bastante preconceituoso e a gente não tinha filtro para isso ainda. Mas aí quando a gente se torna adulto e começa a fazer esse processo de autoconhecimento, de autopercepção, muitas vezes nós nos surpreendemos ali. Está lá na caixinha, está lá no sótão, né? Está lá no quartinho do fundo aquele preconceito. Então, não é negar, é a gente olhar para isso, né? Então, o problema do preconceito é que ele gera todo tipo de discriminações e de exclusões, dificultando muito o nosso relacionamento social, porque ele cria verdades que não são reais. Quando somos preconceituosos, nós nos tornamos radicais, muitas das vezes, nos fechamos para outras possibilidades, outras crenças, outras concepções, outras leituras de realidade, e nós ficamos fechados na nossa caixinha, restritos somente àquele modo de pensar, de se expressar, de se relacionar, de viver como sendo o único e o melhor. E daí o que acontece? Nós estagnamos naquele lugar. Nós não evoluímos. Preconceito e discriminação, a gente também pode olhar a partir de agora, já que essa nossa conversa, para nós que abraçamos a doutrina espírita, que vemos toda a coerência nela, que incorporamos nas nossas atitudes, na nossa vida, como filosofia de vida, como é que a gente pode colocar, fazer a leitura de preconceito e discriminação na perspectiva do espírito imortal? Então, vamos avançar um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais essa conversa, já para um outro patamar. Preconceito e discriminação, partindo dessa ideia inicial, dessa premissa da pluralidade das existências, né, e a doutrina espírita, ela nos ensina e comprova que nós, na condição de espíritos imortais, nós passaremos nessa nossa trajetória evolutiva por muitas situações e papéis para que, experimentando essas diferentes vivências, em diferentes condições, em diferentes papéis, nós possamos nos aperfeiçoar, tanto intelectual quanto moralmente, né? Até que a gente atinja um dia um grau de perfeição possível.
Então, através do mecanismo da reencarnação, nós vamos passando por muitas existências corporais. E a cada nova existência, o espírito ele vai adquirindo novas bagagens, novas experiências de conhecimento, vai refinando os seus sentimentos, vai apurando a sua moralidade, a sua intelectualidade e dá um passo adiante no progresso. Isso a doutrina nos ensina, nos comprova com muita clareza. Então, partindo dessa ideia inicial, dessa premissa da pluralidade das existências, fica muito evidente que é na diversidade, no contraste das experiências, né, pela qual nós passamos em diversas encarnações, nas mudanças de vivências, é que nós crescemos. E essa é uma jornada muito longa. Né? Existem diversos planetas, espíritos em diversos graus de evolução, vivendo diferentes experiências. Então, não faz sentido, à luz dos princípios espíritas, criar ou discriminar uma pessoa por causa da cor da pele, da orientação sexual, da crença religiosa, da aparência, da idade, do partido, da classe social, da condição intelectual. Por quê? Porque todos nós, na condição de espírito imortal, nessa jornada, nessa caminhada evolutiva, nós já reencarnamos e ainda reencarnaremos muitas vezes em diferentes raças, em diferentes condições sociais, intelectuais, crenças, em religião, em sexo. Bom, então, para nos socorrer, para dar mais subsídio para a gente entender essa questão do preconceito e discriminação, como ele perde sentido na perspectiva do espírito imortal, mais ainda, nós vamos lá no Livro dos Espíritos. Né? Então, a gente vai tomar alguns exemplos, existem inúmeros, né? Mas vamos tomar como exemplo uma questão que está no topo das maiores discriminações da nossa sociedade, que são os preconceitos de gênero e de orientação sexual, que tanto incomoda as pessoas. Né? Vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 201, onde Kardec pergunta aos espíritos: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E os espíritos respondem com uma clareza assim: de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, o espírito ele não tem sexo. Ora nós vamos vir na polaridade masculina, ora nós vamos reencarnar na polaridade masculina. Por quê? A polaridade feminina. Por quê? Porque em cada uma dessas polaridades nós vamos ter a possibilidade de experimentar vivências diferentes, situações diferentes, refinar os nossos sentimentos. Né? Eu posso experimentar na experiência, na polaridade feminina, por exemplo, a experiência da maternidade, que vai me trazer uma bagagem, né, que vai me trazer um refinamento de outros tipos de sentimento. Como eu posso vir numa outra reencarnação na polaridade masculina, que vai me proporcionar um outro tipo de experiência. Vamos seguir adiante agora na questão 202, que ela complementa o nosso entendimento. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Lembrando que errante não é o espírito que está errando, é o estado em que se encontra o espírito entre duas encarnações. A gente diz que é esse estado da erraticidade. Então, Kardec pergunta, então quando errante, o espírito ele prefere encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E os espíritos respondem, isso pouco lhe importa, é irrelevante. O que guia na escolha são as provas e as experiências por que haja de passar. Então, essa polaridade masculino-feminina é de acordo com aquilo que vai me proporcionar melhor condição, melhores experiências, que vai melhor ao encontro das minhas necessidades de aprendizado. E, para arrematar, o Kardec finaliza esclarecendo que, olha que interessante essa fala, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona experiências, provações e deveres especiais, e com isso, oportunidade de ganhar experiência, bagagem. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Portanto, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Eu pensei como exemplo essa questão da orientação sexual, gênero, mas isso se estende a todas as formas de preconceito, discriminação e exclusão.
Qual é a grande conclusão que a gente chega? Que a diversidade no planeta está a serviço do progresso espiritual. E vamos agora pensar, trazer para o nosso modelo maior, que é Jesus. Né? Nosso modelo, guia, é o nosso modelo. Né? Como Jesus lidava com o preconceito e a discriminação na sua época? A gente fala, nossa, mas tinha preconceito e discriminação? Desde sempre. Jesus também enfrentou essa questão. E não foi pouco. Então, vamos lá. Os fariseus, né, e os escribas, que eram duas figuras que comungavam dos mesmos ideais, estavam alinhados naquela época de Jesus, os fariseus, como a gente deve lembrar, eles valorizavam demais os rituais, aqueles cerimoniais pomposos, né, as práticas exteriores. E os escribas, como doutores que ensinavam e interpretavam a lei de Moisés, eles se caracterizavam de um traço muito forte deles, que eles eram extremamente preconceituosos. Eles eram fechados no seu aspecto intelectual, rígidos no comportamento, superficiais nos seus julgamentos, e por isso eles não podiam aceitar como é que alguém como Jesus, que questionava muitos daqueles costumes, das crenças e rituais da época. Jesus incomodava muito essas figuras, né? Então, os evangelhos, eles são muito enfáticos em mostrar que Jesus, por ser uma pessoa totalmente avessa à discriminação, ao preconceito, aos pré-julgamentos, ele valorizava o ser humano independentemente da sua condição social ou da sua história de vida. Ele não rotulava as pessoas. E a gente vê inúmeros exemplos disso nos evangelhos, né? Todas as pessoas para Jesus, elas eram dignas de se relacionar com ele. Então, ao longo de toda a sua vida, né, e não foi muito tempo que ele esteve entre nós, jamais houve lugar para preconceito, para discriminação, para exclusão na conduta de Jesus. Né? O que ele fez, na verdade, com a sua doutrina, ele se caracterizou pela solidariedade e igualdade dos direitos humanos. Então, muito antes da gente pensar e falar em direitos humanos, Jesus já praticava isso. Então, justamente por Jesus conhecer a injustiça que prevalecia muito naquela sociedade da sua época, que ele atraiu justamente aqueles que eram marginalizados, que eram considerados o lixo social. E ele se relacionou com eles de igual para igual, num relacionamento baseado no amor, no respeito, no acolhimento. E exemplos dessa sua conduta sem preconceito e discriminação do Cristo, para a gente poder demonstrar, né? A gente pode pensar alguns, como eu falei, tem muitos no Evangelho, né? Mas a gente pode lembrar de quando ele fez uma refeição na casa de Simão, do leproso, né? E quando ele impediu o apedrejamento da mulher pega em adultério, né? Que é um exemplo extremamente emblemático, né? De como ali ele deixou claro que não importava a condição dela social, o rótulo, o estereótipo, não importava a essência dela, não importava a conduta, uma conduta que ela teve, porque ela era muito maior do que aquela conduta que ela teve. Então, ele conseguiu transmitir a mensagem da inclusão, da empatia, do respeito ao próximo, principalmente pela força dos seus gestos e das suas atitudes. Então, para a gente concluir, é muito fácil a gente ver hoje, nessa era de redes sociais, WhatsApp, né, Facebook, tudo, né? É muito fácil, muito cômodo a gente perceber o preconceito quando ele é manifestado pelas outras pessoas. Né? A gente logo já rotula, julga, nossa, que coisa, né? Que preconceituoso. Mas será que a gente se dá conta de porque muitas vezes a nossa maneira de pensar é tão radical? Porque muitas vezes, não são poucas, nós nos comportamos como um ser absoluto que não duvida daquilo que acredita, das suas próprias crenças, não questiona as suas próprias crenças, porque nós não questionamos os nossos preconceitos, porque ainda nós somos muitas vezes exclusivistas, arrogantes, injustos nos nossos julgamentos. Então, quais seriam os antídotos, se a gente pudesse usar essa palavra, partindo do princípio de que o preconceito e a discriminação é um verdadeiro veneno, né, que nos envenena primeiro
depois de envenenar o nosso próximo, vamos pensar quais seriam os antídotos para os nossos preconceitos que levam a essas discriminações e a essas exclusões. Bom, primeiro antídoto é o processo de autoconhecimento, de autopercepção. Deixa eu me olhar, deixa eu me conhecer. Existem vários mecanismos para a gente fazer esse autoconhecimento, né? O autoconhecimento ele é um dos mais poderosos antídotos para o preconceito. Ter esse olhar permanente para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos frente ao próximo. Reconhecer e aceitar para poder depois desconstruir os preconceitos que nós carregamos, né? Porque se eu não reconheço, se eu não aceito, aí fica muito difícil, né? O outro é que tem, eu não tenho, né? Então, reconhecer, aceitar para poder desconstruir esses preconceitos que nós carregamos, todos nós, em maior ou menor grau, né? E reconhecer também a dor profunda que esses preconceitos e essas exclusões causam às outras pessoas que nos cercam, né? E que criam muitos muros, criam barreiras. Eles não criam pontes, criam barreiras, muros, muitos obstáculos para a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, para esse nosso processo de autoiluminação, que é o propósito maior nosso, enquanto a gente está aqui encarnado. Tudo mais é meio. A finalidade maior é o nosso processo de autoiluminação. Então, caminhando aqui para a nossa finalização, não é nós nos culparmos, não é autopunição, ai que feio, eu sinto isso, mas é reconhecer e aceitar esses preconceitos que silenciosamente nós hospedamos lá bem escondidinho no porãozinho, no quartinho do fundo, e a partir daí nós podemos desconstruí-los num processo, né, de autotransformação, de autoconhecimento, né? Afinal, se eles foram construídos socialmente, se eu não nasci com eles, né, é uma construção humana, como a gente tanto rebateu, repisou aqui, nós não nascemos com ele, nós podemos desconstruí-los, podemos superá-lo. Então, um outro antídoto que é para esse preconceito é buscar se aproximar e conhecer as pessoas por quem nós possamos sentir esse preconceito, esse sentimento de exclusão, de discriminação, né? Que vamos tomar contato com essas pessoas, vamos tentar entender melhor, nos aproximar, como é que é a realidade dessas pessoas que eu tanto rejeito, que tanto me incomoda, né? Como é que é essa forma de agir, né? Tomar contato com essas outras realidades, né? Na sua complexidade, para além de qualquer tipo de rótulo e de estereótipo. Esse também é um antídoto, né? E também é essencial ensinar aos nossos filhos, todos nós que somos pais, né? Que as diferenças, desde cedo a gente tem que ensinar a ter esse cuidado, que as diferenças elas não são defeitos, né? Mas elas podem significar complementariedade, não defeito, né? Porque se eles viverem, os nossos filhos, em ambientes cheios de preconceitos, de estranhamentos, com aquilo que é diferente da sua realidade, inevitavelmente eles vão se tornar jovens e adultos preconceituosos, não sabem nem por quê. Eles estão levando esse pacotinho que a gente está dando de preconceito para eles também, né? Então, e mais do que palavras derramadas, mais do que sermão, do que discursos, é como nós estamos nos comportando, como é a nossa atitude cotidiana, né? Então, eu gosto muito de uma fala, de um pensamento do Frei Beto, que é uma figura que inspira todos nós, né? É muito inspiradora, que ele diz o seguinte: as discriminações não nascem na natureza, brotam nas nossas cabeças e contaminam as nossas almas e atitudes. Olha que palavra forte, contaminam. E é exatamente isso, é um veneno. Nós nos contaminamos disso. E a gente começa a nem se dar conta disso. Então, nós como espíritas, nos cabe o esforço de reconhecer, aceitar e trabalhar para desconstruir os preconceitos que nós carregamos em nós, porque na condição de espíritos imortais, vivendo aqui agora apenas uma de muitas experiências na nossa caminhada evolutiva, é importante ter em mente sempre que amanhã, essa conduta que eu tanto recrimino, eu rejeito, eu excluo, amanhã poderemos estar nessa exata condição igual a daquele que hoje
nós criticamos, nós discriminamos, nós excluímos. Por quê? E não é castigo isso, né? Isso não é lei de talião, não é castigo. Nós poderemos estar nessa condição como uma necessidade de experimentar aquela condição, aquela posição, aquela situação, aquela experiência, por o nosso enriquecimento, para refinar nossos sentimentos, para refinar a nossa moralidade, né? Para refinar nossos conceitos. Então, muitas vezes essas pessoas que hoje a gente fere profundamente com os nossos preconceitos e discriminações, pode ser o papel que eu vou ocupar amanhã, a condição em que eu vou reencarnar amanhã, como uma necessidade evolutiva minha, né? Que eu mesma posso escolher estar nessa condição para poder experimentar isso. Então, hoje, o importante é entender que nós estamos homens, estamos mulheres, estamos homossexuais, transgêneros, estamos pobres, estamos ricos, estamos negros, estamos brancos, estamos magros, estamos gordos, estamos belos, estamos feios, estamos com deficiência. Apenas estamos, é uma condição transitória, que essa diversidade está a serviço da nossa evolução espiritual, né? Numa condição transitória do ego. Mas só herdaremos as nossas construções do espírito imortal, aquilo que verdadeiramente nós somos. Então, eu agradeço muito esse encontro, muito bom essa reflexão de hoje, agradeço a oportunidade e que tudo isso possa servir para que a gente caminhe sempre um pouco mais adiante, né? Que essas ideias possam nos contagiar positivamente. Muito obrigada. Grande abraço para todos.